Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar o volume 3, correspondente então ao terceiro bimestre. A gente vai trabalhar a segunda semana. Vejam que agora a gente está voltando a entrar num ritmo bem bacana. Então eu, professor Matheus, professor de História, venho continuar o material do PET, o Plano de Ensino Tutorado, onde a gente vai trabalhar hoje a colonização portuguesa e resistência, a segunda parte. Lembra que a gente estava falando sobre a questão de escravidão? A temática hoje ainda é uma temática que dá muito pano para manga. Só que antes de eu começar a falar sobre isso, queria convidar vocês a conhecer o nosso projeto. Para quem já conhece o Projeto Escola Online, você vai encontrar em várias mídias sociais, como você vê aí, WhatsApp, Facebook, o Twitter. Claro, você que está aqui no YouTube nos assistindo, fica à vontade para se inscrever, deixar o seu like, beleza? Tem muita gente perguntando que eu falei que daqui a pouco você vai encontrar professor de escola online no Tinder. Olha que acha, hein? Você, por exemplo, e para facilitar, você tem agora também podcast, você tem o nosso Instagram, informações muito bacanas. Mas se você quiser saber tudo, tá vendo o Dicão aí do lado? Você está vendo o Dicão aí? Você vai pegar o seu celular, você vai pegar o leitor de QR Code, vai escanear, que vai te levar direto para a nossa plataforma, onde você já tem tudo mastigado. Perfeito? Então tudo isso é possível por sua causa. A gente tem melhorado a cada dia por causa de você. Show de bola? E para eu continuar falando sobre a questão de escravidão, antes de mais nada, o que a gente faz sempre? Vem comigo e roda a vinheta. Bacana, né? Vamos começar a trabalhar porque o tempo urge e a Sapucaí é grande. Vamos lá, galera? Olha só. Atenção para os conceitos. Conceitos que a gente vai poder usar um pouquinho. Alforria. Todo mundo aqui já ouviu falar de alforria, escravo alforriado, escravizado alforriado, mas o que é? Alforria era a liberdade de um ou uma escravizada que podia ser comprado pela própria pessoa escravizada ou dado a ela através de documento escrito e registrado em cartório, a famosa carta de alforria. Muita gente pergunta, isso existiu? Olha para cima aí. Existiu. Você está vendo aí o que acontece? É o exemplo. Aí, claro, vem aqueles mitos de que se você tivesse com a sua carta de alforria, e que no fundo faz sentido. E se por acaso você fosse então pego, e se alguém tomasse a sua carta de alforria, se você não tivesse como comprovar, era possível que você fosse reescravizado. Olha que loucura. Então você vê a questão da alforria através desse documento. Você também tem o que eles chamam da quartação, ou coartação, que é a forma de compra da alforria por meio de pagamento parcelado. Então, do mesmo jeito que hoje você faz essa compra nas Casas Bahia, as pessoas também podiam parcelar. Claro, não era fácil, depende muito da confiança, mas é um método. E isso, de certa forma, vai fazer com que a gente trabalhe com a mobilidade social. Você já deve ter ouvido falar isso na sociologia. O GG deve falar um pouco com você dessa questão, que é a ideia de você poder mudar de classe, ascender ou decair. A gente brinca que a gente tem uma sociedade hoje classista. Você tem classe alta, classe média, classe baixa e professores. Mas sacanagem à parte, por exemplo, olha só, se nós fizermos uma comparação, vejam, comparando a sociedade açucareira com a sociedade mineradora. A sociedade açucareira é aquela pautada basicamente no princípio de senhor de engenho e escravo. Você tem aqueles homens livres que não faziam lá muito corpo. Era muito pouco provável, era impossível que você viesse subir ou descer de classe. Diferente da sociedade mineradora, que ela já permite essa mudança. Por exemplo, hoje, em uma sociedade classista como a nossa, é possível alguém rico perder tudo e virar pobre? Sim. É possível alguém pobre virar rico? Sim. Então a gente tem uma sociedade que permite essa mobilidade. Beleza? Então vamos lá, galera, vamos trabalhar aqui. Leia o texto a seguir e, ao término da leitura, realize as atividades propostas. Mobilidade social é um conceito de sociologia que diz respeito à mudança de posição de uma pessoa na hierarquia social, ou seja, mudança da classe social. Essas mudanças podem ser para cima, ascender, ou para baixo, descender, e pode ser provocada por diversos fatores. No Brasil colonial e no Brasil império, seria possível mudar sua posição social? Se sim, em quais circunstâncias? Vamos lá. Havia dois mecanismos de libertação da condição de escravizado: a carta de alforria e a quartação ou coartação, conceito que a gente já explicou.
Esses documentos podiam ser comprados pelos escravizados, que tinham que trabalhar muito para conseguir dinheiro suficiente para isso. Mas aí você se pergunta, mas professor, se ele é escravizado, como assim trabalhar? Ele não recebe. Mas vamos lá. Galera, alguns senhores, naquela ideia de você criar o que a gente chama do mito do bom senhor, para começar, por exemplo, às vezes evitar, porque a gente falou muito semana passada sobre a questão dos castigos, das formas de resistência, e alguns senhores, enxergando que eles poderiam ter uma forma de aproximação, começaram a praticar o que a gente chama da brecha camponesa. O que é isso, galera? Na sociedade agrária exportadora do açúcar no Nordeste, então você vai pegar aí basicamente o que, galera? Auge, você vai estar falando aí século XVI e século XVII, tá? Havia escravizados que recebiam de seus senhores pequenos lotes de terra para a produção agrícola para o mercado interno. Então, por exemplo, você é um senhor e às vezes você está sendo acusado de muita violência contra os seus escravizados. Então, por exemplo, se o escravizado trabalhava de 6 da manhã a 6 da tarde, você fala para ele o seguinte, olha, eu vou te dar parte do tempo, então ao invés de você trabalhar de 6 às 6, você vai trabalhar de 6 às 4. Então eu vou destinar para você um pedaço de terra e parte do seu tempo. Então você vai dar uma brecha na condição de escravo para ele se sentir um pouco dono do seu espaço. Tá? Então naquela terra, com o tempo que ele tem, o que ele vai fazer? Nesses lotes, nesse pedaço de terra, você vai plantar mandioca, feijão, milho, batata, inhame, banana e hortaliças. Essa produção podia ser feita juntamente com a pecuária de pequeno porte, gado bovino e criação de porcos, cabras e galinhas. A partir do século XVII, a brecha camponesa foi legalizada por meio de alvarás e ordens régias. Essas normas legais permitiam que os escravizados tivessem um dia livre do trabalho nos engenhos para poderem trabalhar nesses lotes. Lembrando que o lote não é dele, ele é cedido do senhor, onde ele pode trabalhar. Podiam também alugar ou doar esses lotes de maneira informal. Isso é aquela famosa trambicagem. Aí você fala, mas Mateus, o que essa galera faz com essa produção? Dessas hortaliças, da mandioca? Por exemplo, você pode melhorar o seu consumo, tá? Igual, por exemplo, as pessoas quando falavam da ideia da feijoada, não, que você então matava o porco e a parte que os senhores não queriam, rabo, orelha, você jogava fora e alguns escravizados pegavam aquilo para incrementar o feijão. Mas aqueles escravos que ganhavam o direito de, por exemplo, comercializar, eram o que nós chamamos de quê, galera? Dos escravos de ganho. Alguns escravos, eles tinham o seguinte, moçada, o direito de pegar essa produção e às vezes o seguinte, tá? O senhor dava folga para eles venderem essa produção numa feira. Aí eles ganhavam salário? Não, porque era uma coisa regular. Então repare que aí, por exemplo, a partir desse trabalho, você começa a levantar um troco, levantar um dinheiro, onde você pode, quem sabe, juntar para comprar sua carta de alforria. Pode acontecer do senhor pegar todo o dinheiro? Pode, tá? Por quê? Porque ele é dono do escravo. Mas alguns, para criar, como eu falei, a ideia do bom senhor, faziam essa prática. Show de bola? Então, olha só. A brecha camponesa era uma vantagem para os senhores, porque além de você, repito, criar perante aos escravos a ideia do bom senhor, ou seja, aquele bonzinho que dá aos escravizados aquela certa liberdade, você também minimiza custos de manutenção. Porque quando eles adquiriam, por exemplo, recursos, dinheiro, tá? Compravam roupa, tabaco, bebidas, ou para juntar dinheiro para adquirir sua alforria ou de seus familiares. Olha uma curiosidade, quando a gente fala de roupas, os escravos compravam roupas, mas era quase que impossível que se vendessem sapatos para os escravizados. Beleza? Porque eles falavam que o verdadeiro escravo tinha um pé no chão. Tá? Então, beleza. Então, a ideia, por exemplo, da coartação, da compra, através da brecha camponesa, era o meio. Fuga e posterior exploração do ouro e de diamantes em locais escondidos. Tá? A gente falou um pouquinho da sociedade do Nordeste, a sociedade açucareira. No caso, a sociedade mineradora, que se inicia no final do século XVII, mas ela vai bombar no século XVIII, nos anos 1700. O que acontecia? Escravizados que trabalhavam na mineração, que conseguissem fugir, se conseguissem se esconder em locais de difícil acesso, onde havia ouro ou diamantes, e encontrar uma quantidade suficiente para ser do interesse dos contrabandistas, que havia em grande quantidade nas Minas Gerais,
conseguiam dinheiro para comprar sua alforria. Então repara, não sei se alguém vai lembrar daquele filme do Leonardo DiCaprio, Diamante de Sangue, quando então um cara chamado Solomon, ele acha lá e aí faz todo o enredo em cima disso. Então alguns escravizados costumavam achar e esconder. Beleza? Então era um meio, aí você acabava vendendo para esses contrabandistas. Além da compra da alforria, no Brasil colônia e no Brasil império, muitas vezes a alforria era dada pelo senhor à sua escravizada. Então repara aqui, eu estou falando da condição da mulher, tá? Então o que vai acontecer, moçada? Que passava a viver com ele e que com ele tinha filhos ou filhas, que se nascesse de mãe que não tivesse sido alforriado, não nasciam livres, mas a alforria podia ser dado a eles pelo pai em qualquer momento de suas vidas. Por quê, galera? Vamos lembrar que quando começa a haver ocupação do Brasil, um número de homens que veio é muito grande. Muitos homens abandonavam, por exemplo, a família em Portugal e para o Brasil vinham. Então muita gente fala que era uma proporção de 70-30. 70% de homens, 30% de mulheres. E alguns, às vezes, acabavam assumindo, por exemplo, as próprias escravizadas. A gente vai ter um caso clássico, que é a Chica da Silva, na região da Arraial de Tijuca, hoje Diamantina, que ela acaba, de certa forma, desposando, né, o João Fernandes, e o comendador João Fernandes, e que acaba ali criando essa relação de ganhar a alforria através de se transformar em companheiro. Os escravizados alforriados são chamados de libertos ou forros, e era um número bem maior na sociedade mineradora do que na sociedade açucareira, porque a sociedade mineradora foi eminentemente urbana, ao contrário da sociedade açucareira, que era rural. Nos meios urbanos, existia uma variedade de funções de trabalho bem maior do que nas áreas rurais. Por quê? Na zona rural, o cara trabalha, por exemplo, no engenho, ele é o cortador de cana e tal. Na vida urbana, quer dizer, os escravos de ganho, os escravos de aluguel, podiam realizar, por exemplo, vários ofícios. Você tinha os curandeiros, as famosas negras de tabuleiro, você tinha artesãos, pintores. Claro, alguns desempenhavam essas funções. Show? Então vamos lá, galera. Vejam aqui mais uma vez aquela ideia de que numa sociedade mineradora você tem bem menos escravizados e mais homens livres do que comparado à sociedade açucareira, que realmente a gente sabe era impossível essa ascensão social, essa mobilidade. Show de bola? Vamos lá? Então vamos comigo, galera. Explique como as escravizadas podiam comprar suas alforrias na sociedade rural do Nordeste do século XVI e XVII e na sociedade mineradora das Minas Gerais do século XVIII. Galera, fica fácil. Falamos lá de acordo com o texto que no Nordeste falava-se muito da tal da brecha camponesa, não é? Onde alguns senhores permitiam que esses escravizados tivessem parte do tempo e do espaço para produzir. E aqui a gente começa a ver, por exemplo, nas Minas Gerais, você fala mais do que da ideia do roubo, da fuga, do contrabando, tá? De minério. Então, por exemplo, se a gente for realmente criar uma sugestão de resposta, o que eu coloquei aqui? Olha, vimos no texto que na sociedade açucareira, a brecha camponesa permitia que os escravizados conseguissem recursos para a compra de sua alforria. Tá? Então, o que a gente falou? O cara ganhava um tempo para produzia para o mercado interno, porque na época, a economia açucareira, que era a principal atividade, a produção era para exportação. Então, como a gente viu gêneros como mandioca, batata, inhame, então aquilo é para o mercado interno. Então, eles conseguiam uma grana para comprar alforria. Já na sociedade mineradora, a ideia de você esconder o ouro e você vender para o contrabandista foi uma forma que alguns escravizados conseguiram para quê? Para comprar sua alforria. Show de bola? Então aqui é uma sugestão, mas ela está muito ligada à questão do texto. Beleza? E a questão número 2. Identifique e descreva como as mulheres escravizadas podiam obter a desejada alforria. O que a gente viu? Galera, falamos claramente sobre a questão do casamento. Tá? Então o que eu coloquei aqui? Ó? Em função do baixo número de mulheres comparado aos homens no período colonial, as mulheres escravizadas conseguiriam, tá? Para elas conseguirem a sua alforria, era através de uma união, ou seja, o casamento, então, onde os senhores assumiam, tá? Onde essas escravizadas passariam a viver com seus senhores. Inclusive, como o texto relata, os filhos já podem nascer com a alforria garantida. Dei um exemplo para vocês aqui em cima, no caso emblemático, que é a Chica da Silva. Claro, aqui é uma figura muito mítica, porque não há uma precisão da forma com que ela era. Tá? Dizem, se eu não me engano, ela teve 10 ou 11 filhos,
Claro, a gente sempre vai lembrar da Thaís Araújo, que ela vai fazer na televisão o papel da Chica da Silva, mas as pessoas discordam um pouco da ideia. Mas o fato é que realmente ela é assumida pelo comendador João Fernandes, no Arraial de Tijuco, né, atual cidade diamantina, aonde ali ela ganha essa liberdade. Beleza? Bom, vamos lá. Questão número 3. Por meio do que a gente aprendeu com o texto, em sua opinião, você acha, então olha só, aí vem aquela grande dúvida que alguns brigam comigo, mas é hora de você poder o quê? Poder externar. Você acha que era mais difícil as mulheres escravizadas ou para os homens escravizados conseguirem alforria? Justifique a sua resposta. Galera, é uma resposta pessoal, tá? Mas se eu fosse colocar para vocês, eu acho que para os homens era um pouco mais difícil. Porque, como a gente falou, as mulheres em menor número, elas acabavam realmente aproveitando dessa situação. Inclusive, o que eu coloquei aqui? Ó, não criei uma resposta e deixei para vocês o seguinte, só um fator favorável. A questão do número menor de mulheres que fazia com que era mais fácil que houvesse casamento. Os de homens era maior, então eles acabavam, como eu falei, fugindo e, claro, submetidos a castigos físicos, formas de resistência, como nós já falamos um pouquinho. Beleza? Bacana? Podemos seguir? Vamos lá, galera. Tá? Analise o texto a seguir e responda as questões 4 e 5. Esse pet veio grande, mas vamos lá. Sobre a variedade de atividades econômicas e sobre a ascensão social em Minas Gerais, no começo do século XIX, quando o ouro então já está em decadência em função do que? Da alta exploração dos altos impostos, leia o texto a seguir da historiadora Emília Viotti da Costa, que foi professora da Universidade de São Paulo. No recenseamento, igual o censo que o IBGE faz, da Capitania de Minas Gerais, Vila Rica, de 1804. Há um total de 8.180 pessoas recenseadas, 6.087 livres e 2.893 escravos. O censo registra grande número de negros e pardos livres, dedicando-se a várias atividades: faiscadores, que eram pequenos mineradores, quitandeiras, alfaiates, sapateiros, latoeiros, carpinteiros, celeiros, vendedores de lenha, pedreiros, músicos, marceneiros, escultores, vendeiros, soldados, carreeiros, padeiros, etc. Repara, estou falando da sociedade mineradora, que como a gente viu, comparada com a açucareira, ela é bem mais dinâmica, ela permite mais essa ideia da mobilidade. Claro, não é uma maravilha, mas comparada à açucareira é bem melhor. A fortuna, ou seja, a renda, concentra-se de preferência na mão de indivíduos brancos, a julgar pelo número de escravos que possuíam. Os indivíduos de maior posição social parecem ser os que ocupam cargos na burocracia civil ou militar, dono de lavras, que são as grandes explorações, as faiscações são pequenas explorações de ouro, lavras são grandes e comerciantes. Tá? Mas repara que é o seguinte, se eu estou tendo, olha só, um grande número de negros e pardos livres, quer dizer que eu estou tendo uma libertação, uma mobilidade maior do que comparada à sociedade açucareira. Show de bola? Então vamos lá, meu povo. Então é o seguinte, questão de número 4. De acordo com esse censo de 1804, ou seja, estou falando aqui do século XIX, tá? Como ele falou aqui, momento que a economia mineradora está entrando em decadência, já está em decadência desde meados do século XVIII, as libertos, tá? Os forros, desempenhavam atividades econômicas diferentes da época em que eram escravizados. Ô, galera, repara que alguns já faziam isso, tá? Só que a grande questão é que agora é o seguinte, eu faço em maior número, mas são atividades diferentes? Se a gente for parar para pensar, eu particularmente vejo que não. Repito, o número agora é muito maior, as atividades são as mesmas. Beleza? E olha só, se você respondeu não à questão anterior, mesmo assim podemos considerar que houve ascensão social? Por quê? Galera, houve. Gente, a partir do momento que o cara está se alforriando, ele está livre. Então ele já deixa de ser escravizado. Então eu acho que a primeira ascensão está aí, porque você sai da condição de escravizado para a questão de homem livre. E além disso, olha só, sim, pois a partir da realização das atividades citadas no texto, os libertos, porque como eu falei, você sai da condição de escravizado para ser livre, podem agora dedicar-se integralmente a essas atividades. Porque você fala, mas Mateus antigamente já não fazia, só que ele tinha um tempo. Agora não, como ele é livre, ele pode dedicar-se integralmente. Não vou falar para vocês que é fácil, mas ele agora é o seguinte, ele se dedica, como a gente viu, os músicos, os escultores, os pequenos comerciantes. Então, como eles já não são mais posse do Senhor, eles dedicam-se à atividade integral.
Então, como eu falei, e outra, eles podem gozar, usufruir da sua liberdade. Então eu vejo muito essa questão. Só de você deixar de ser escravizado para ser livre, já é uma mudança na sua condição. Eu acho que essa é a questão, eu acho que essa é a pauta que você vai pegar a sua resposta. Beleza? Show de bola? Então, galera, vamos seguir. Tem mais? Deixa eu ver aqui. Opa, tem mais uma aqui, ó. Uma outra forma de ascensão social era participar de uma irmandade. O que era isso? Leia o texto abaixo para entender. Você deve ter visto em filmes americanos irmandades, aquelas coisas de universidade. Olha só, no Brasil colonial. As irmandades são associações formadas por leigos dedicados ao incremento da devoção aos santos e santas da Igreja Católica. Tá? Então é aquela história, não é formada por membros da igreja, são leigos, tá? Que querem trabalhar com essa ideia de devoto. A Irmandade de Santo Antônio, então eles criavam dessa ideia. Os dias das festas dos santos e santas, por exemplo, eram ocasiões onde as tradições africanas se manifestavam, sobretudo, durante as eleições de reis e rainhas da Irmandade. E aí, no caso, eu estou falando sobre o quê? As Irmandades africanas, Irmandades negras. Então, qual que era essa ideia? Essa ideia era uma forma, essas Irmandades, esse núcleo, essa panela, esse clã, era um momento de você afirmar a identidade cultural, mas também oportunidade de lutar pela sobrevivência de cada irmandade, uma vez que nesses dias havia arrecadação de doação que auxiliava a comunidade a manter a associação, tornando-se o único lugar de convívio social dessa população fora do mundo do trabalho, porque, em tese, a pessoa trabalha 24 horas na condição de quê? De escravizado. Então, nessas irmandades, você tinha esse vínculo, né? Esse retorno ao seu passado. Uma importante função cabia às irmandades, que reuniam escravizados, reservar parte do seu recurso para a compra de alforria de seus membros. Então, olha que bacana. Essas irmandades elas realmente conseguiam arrecadar fundos para comprar a liberdade de algum desses escravizados. Organizadas segundo os diferentes grupos sociais, então quer dizer, você tem irmandades brancas de ricos, você tem irmandades negras de escravizados. As irmandades revelavam a estratificação da sociedade colonial. As irmandades de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, reuniam negros forros e escravizados. As famílias mais ricas geralmente se reuniam nas igrejas da Irmandade de Misericórdia e do Santíssimo Sacramento. Temos aqui a ideia de uma imagem de uma irmandade negra. Repara, há essa ideia, essa preocupação. Show de bola? Então vamos lá, vamos ver o que está se perguntando aqui, meu povo. Gente, qual a importância das irmandades católicas no Brasil colônia para os escravizados e forros? Se a gente for seguir o texto, eu vejo duas importâncias. Qual é? Primeiro, manter um pouco do vínculo com a tradição, com a sua memória, com a sua ligação com a África e, principalmente, através do quê? De doações, você arrecada uma condição financeira para quem sabe o quê? Para conseguir a alforria. Então eu vejo a questão de um vínculo com o passado, com a questão da tradição, com a sua ancestralidade, mas eu também vejo essa questão de quê? De grana. Tá? Então o que eu coloquei, galera? Além de manterem vínculo com a sua ancestralidade, ou seja, você volta a entender um pouco o seu passado com a África, sobre toda a ideia do sincretismo que falamos na nossa última aula, essas irmandades também atuavam na arrecadação de recursos para a compra da liberdade dos escravizados, ou seja, o que a gente falou? Da ideia da carta de alforria. Repara que eu fiz questão de colocar para vocês aqui o seguinte, moçada, tá? Olha, o que eu coloquei aqui? Vejam, quando a gente fala aí, olha, a imagem de uma irmandade, quando a gente fala dos reis e rainhas. Então, para os escravizados, inclusive para os libertos, para os forros, é uma forma realmente de você o quê? Sair daquele vínculo, aquele universo de trabalho. Show de bola? Então, galera, eu sei que ele foi um pouco extenso, mas espero mais uma vez ter ajudado. Estamos juntos e se você souber de alguém, como já foi falado, vem com a gente para fazer parte do nosso projeto Eu Não Erro Mais, que ele tem o objetivo de preparar para o Enem aulas ao vivo semanalmente. Galera, muito obrigado, meu beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.